Doutor, muitos policiais e guardas têm dúvidas sobre o menor infrator, como conduzir, um pouco do estatuto. O senhor pode dar uma explicação geral do que a lei determina quanto ao menor infrator? Na verdade, as questões do menor infrator, né, elas são disciplinadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Aquele que não tenha 18 anos e venha praticar uma infração, ele é tido, né, segundo a nossa Constituição, como inimputável. Né? E se praticou uma infração penal, ele vai responder na proporção e na medida prevista pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Evidentemente que há toda uma preocupação, né, do Estado de proteger aí aquele que seja um inimputável. Né? Mas também nós temos aí a prática de delitos, aí, inclusive com violência, né? Praticado por infratores menores de idade. Né? A polícia se defronta com isso, né, quase diuturnamente, e ela tem que dar o devido encaminhamento de acordo com a lei. Né? Então, veja, o menor não vai ser preso, ele vai ser apreendido, como diz a lei. Né? Haverá um registro, isso, junto ao juizado aí competente, que é o da criança e do adolescente, né? E vai dar o devido encaminhamento aí, se for o caso, a internação, né, lá numa casa, na Fundação Casa, né, ou um outro nome congênero aí. Tá? E eu entendo que, né, esse é o difícil papel da polícia, né, se defrontar com diversos autores de crime, né, e dentre esses autores de crime, inclusive também a delinquência juvenil. Agora, a delinquência, o menor, também é muito utilizado por um infrator maior de idade, até uma estratégia, né. De toda forma, veja, a nossa polícia tem aí combatido com muita eficiência, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, essa questão ela é conduzida aí com muita adequação, né? Pelo menos é aquilo que eu percebo aí. Diretor Elias Júnior.
o uso dos cães. Uso Dos dos cães. cães. Olha, o policiamento ostensivo, né, ele tem que realizar aí todas as atividades discricionárias, portanto, permitidas pela lei, para evitar o crime, né? Então, esse é o papel da polícia preventiva. Dentre esses procedimentos, você vai ter o quê? A visualização, né? O contato dos policiais com aquela pessoa que tem uma atitude, um comportamento anormal, suspeito, né? Eventualmente você vai ter a necessidade de realizar buscas pessoais e dentro dos instrumentos aí que a polícia preventiva utiliza, você tem a utilização de cães, né? Então o cão é o melhor amigo do homem, né? Ele vai ser um companheiro importante aí, também e principalmente nas atividades policiais, porque ele com o seu faro, né, muito eficiente, ele alcança até quilômetros aí, quando adestrado, né, para identificar um tipo de substância entorpecente, por exemplo, né, armas, celulares, enfim. Então, o emprego do cão é uma atividade extremamente legal, né, dentro das atribuições da polícia preventiva, né? E nós vemos também a própria polícia judiciária também utilizar cães, né? Os cães são usados em portos e aeroportos, né? Na abordagem de locais difíceis, né? Sem contar que o cão também é empregado pelo corpo de bombeiros, no júri, né? Vamos ficar pensando no júri, né? Para finalizar. Você tem diferenças, sim, importantes, né? Quando você trata, por exemplo, do julgamento, né? As pessoas normalmente têm uma tendência, né, a identificar que os crimes são julgados da mesma maneira, mas não. Por exemplo, o julgamento na justiça militar, você tem um órgão colegiado, né, que se chama Conselho de Justiça, e é formado por um juiz de direito, que é o seu presidente, e 4 juízes militares. Já no júri, né, na primeira fase do júri você tem apenas um juiz de direito. Quando o juiz de direito pronuncia, ele manda ao tribunal do júri. Aí você vai ter um juiz de direito presidindo o trabalho de 7 jurados, né? Veja que também é um órgão colegiado. Só que qual é a diferença? Na justiça militar nós temos juízes. No tribunal do júri nós temos jurados, né? E os procedimentos são diferentes. Por exemplo, na justiça militar o processo é totalmente público, na presença do réu, das partes, Ministério Público e Defesa, com debates e decisão ali cara a cara, né? No tribunal do júri, né, o jurado vai decidir isso em sala secreta, portanto, sem a presença do réu, né? Perante o juiz, ainda que tenham lá as partes, né, e eles vão responder a quesitos por parte do juiz presidente lá do Conselho de Sentença, né? De tal sorte, então, que, né, o órgão julgador é diferente e uma característica, essa é a mais importante, né? Na justiça militar, o juiz de direito, ele preside o colegiado e ele julga, ele dá o primeiro voto. No júri, o juiz de direito preside o conselho de sentença, mas ele não vota. Ele apenas faz os quesitos e quem decide são os jurados, né, cabendo a ele, ao final, fazer a sentença. Dá para usar até em vídeo. Minutos, quase 30 minutos de gravação. Pode aproveitar esse material jogando episódios no canal. Legal. Não, é com você, né? Uhum. Vamos falar então um pouquinho como que é escolhido, como é que é feita a composição do Conselho de Sentença? De sentença ou da Justiça Militar? Na Justiça Militar. Tá. Veja, a Justiça Militar ela tem uma estrutura, né, muito interessante, né? Essa estrutura é definida na lei, né, com fundamento na própria Constituição Federal, que prevê, né, a Justiça Militar
desde os tribunais superiores até mesmo os tribunais estaduais, inclusive os órgãos de primeira instância. E dentro dos órgãos de primeira instância, nós vamos ver que na Justiça Militar nós teremos, né, a possibilidade de crimes que são de competência do juiz de direito, singularmente, por exemplo, nos casos em que envolvam crime contra a vítima civil. E nos demais casos, nós teremos os demais crimes processados e julgados por um órgão colegiado, formado por um juiz de direito, né, e 4 juízes militares. Esses 4 juízes militares, eles são sorteados, né, e a lei aqui assim disciplina, dentre aqueles oficiais da ativa disponíveis, e uma vez sorteados, né, normalmente esse sorteio ele é eletrônico, né, não tem interferência de ninguém, é a máquina que faz. Então esses oficiais sorteados, eles deixam o poder executivo, que é onde integram, né, as instituições militares, seja estadual ou federal, e aí eles vão ser emprestados, ou eles vão prestar um serviço temporário no Poder Judiciário, né, no segmento militar. Né, ficando lá um período de 3 meses, enfim, eles retornam para a caserna. Então é assim que a Justiça Militar presta um serviço aí dos mais admiráveis, aí, importantes, né? Com esse amparo constitucional. A nossa história do direito constitucional sempre previu, né, e sempre prestigiou a Justiça Militar. Tanto é que, se a gente for observar, né, desde a primeira Constituição nossa, a Constituição do Império, até hoje, né, a Justiça Militar, ao longo da história constitucional, ela sempre ganhou competência. Né? E por que ela ganhou competência? Porque, necessariamente, ela é importante, né, e ela presta um serviço de altíssima qualidade. Quanto tempo? Crimes militares, comum e crime militar por extensão. Isso é bacana também. No Brasil, veja, você tem a figura do crime, né, espelhado, previsto, tipificado no Código Penal, seja ele comum, seja militar. No âmbito militar, na atualidade, né, nós temos 3 categorias de crime militar. Porque quando se fala crime militar, é aquele crime, né, e a ideia que logo vem é aquela infração prevista no Código Penal Militar, né, praticada pelo militar. Mas, veja, o civil pode praticar um crime militar no âmbito da União, no âmbito federal. A Justiça JMU, ela pode processar e julgar o civil que pratica um crime militar, ou seja, uma conduta prevista no Código Penal Militar e que atente contra as instituições militares ou contra o militar em serviço, por exemplo. Mas você tem outras, no âmbito estadual, o civil não pode praticar um crime militar. Então, se ele praticar uma conduta correspondente, ele vai responder um crime comum, né, por força da própria Constituição. Agora, quando a gente fala em crime militar, você tem uma divisão clássica, né, que vem desde Roma, já era previsto, na Roma Antiga, né, atravessa aí os continentes e chega ao Brasil por meio de Portugal. Né? Aqui no Brasil nós tivemos a vigência das ordenações, né, portuguesas, e o crime militar ele vai ter uma dupla característica. Né? Ou ele é um crime impropriamente militar, ou ele é um crime propriamente militar. Qual que é a diferença do crime próprio e impróprio? O crime propriamente militar é aquele previsto exclusivamente no Código Penal Militar. A deserção, né, o desrespeito ao superior, dormir em serviço. 3 exemplos. E o crime impropriamente militar é aquele que é previsto, né, nos 2 códigos, no comum e no militar, de igual maneira. Então, o homicídio, os crimes contra a honra, a lesão corporal. Né? Então, crime impropriamente militar. E aí nós temos agora, mais recentemente, né, de 5 anos e meio, já completando 6 anos, pelo advento da Lei 13.491/17, nós temos uma categoria mais
diríamos assim, atual do crime militar, sem prejuízo daquelas duas anteriores que eu mencionei, que são os crimes militares por extensão. O que significa isto? Na sistemática da lei, né, todos os crimes existentes no Brasil, comuns, seja do Código Penal comum, não previsto no Código Penal Militar, sejam das legislações ou das leis extravagantes, quando praticado pelo militar, por exemplo, em serviço ou agindo em razão da função, esses crimes se tornam o quê? O crime comum se transforma num crime militar. Então nós temos a terceira categoria, os crimes militares por extensão. Esses três crimes são de competência, né, constitucional e legal da Justiça Militar, né, tanto no âmbito federal, JMU, Justiça Militar da União, no âmbito estadual, JME, Justiça Militar Estadual. Esse daí tem abertura do tópico? Das palestras. A gente pode falar um pouco também, né? Das palestras? Né? Do tópico, do tema que o senhor vai falar no simpósio. No simpósio, sobre a questão da abordagem policial no Brasil? Esse, como o senhor é uma referência, né? Um tema mais aprofundado, né? Hoje, se nós vemos aí uma discussão muito importante, né, no Brasil envolvendo a polícia preventiva, né? Veja que no Brasil a estrutura da segurança pública ela é subdividida entre polícia judiciária, né, ou cartorária, que é aquela que investiga o crime, é aquela que faz inquérito, é aquela que documenta os delitos e envia essa documentação ao Ministério Público, né, que vai oferecer a denúncia. E você tem a polícia que não investiga, que não pode investigar, que é proibido de investigar, e que tem uma atuação presencial, vista por todos, né, na via pública, que é a polícia militar. Então, essa é a polícia mais conhecida, né, porque ela tem um papel diuturno aí, de proteger o cidadão, de cuidar da preservação da ordem pública, é aquela que atende os chamados 190, é aquela que a viatura vai ao local dos fatos, né? Enfim, é aquela que está aí ininterruptamente trabalhando, né? E nós percebemos aí que o Superior Tribunal de Justiça, né, ele, com a primeira decisão, uma decisão paradigmática, né, em abril de 2022, né, no recurso de habeas corpus, né, número 158/580 da Bahia, né, decidiu que a Polícia Militar, né, ela não pode realizar aí abordagens policiais, as buscas pessoais, né, se não tiver aí a fundada suspeita, né? E essa fundada suspeita tem que existir de critérios objetivos, né? O STJ sugere, então, que a Polícia Militar tem que investigar primeiro para poder fazer uma busca pessoal, uma abordagem policial, né? Mas aí surge o grande problema, né, que o problema é do ordenamento jurídico. A Constituição Federal não autoriza a Polícia Militar a investigar o crime comum. Quem deve investigar o crime comum é a Polícia Civil, no âmbito estadual, ou a Polícia Federal, no âmbito da União. De tal sorte, então, que há uma confusão aí entre as atribuições que são próprias da Polícia Judiciária, das atribuições que são próprias da Polícia Militar, né? E essas decisões acabaram aí, a partir desse precedente, com dezenas de outras decisões, rotulando abordagens a veículos, a carretas, mesmo a motos ou pessoas a pé, portando drogas ou portando arma, como sendo ilegal, né? A consequência disso, evidentemente, é que isso vai imunizar aquele que pratica o crime, né,
porque né, aquele trabalho policial em prol na defesa do cidadão, ele acaba sendo reconhecido e legal, né? A criminalidade com isso cresce, né? E os policiais, obviamente, se desmotivam, né? Todavia, né, existe solução para isso, né? Nós separarmos exatamente como determina a Constituição Federal, né, as atribuições da Polícia Judiciária e Investigativa das atribuições da Polícia Militar, que são atividades preventivas, né? A Polícia Militar, ela atua antes do crime. Então, se ela atua antes do crime, ela atua para inibir o crime. E ela só vai descobrir se existe o crime fazendo abordagens, né? E, no caso concreto, quando justificado, fazendo a busca pessoal, né? É nesse cenário que a Polícia Militar atua na prevenção do crime. Logo, você não pode exigir o mesmo parâmetro, né, que é destinado à polícia judiciária, aquela que vai levar o fato ao juiz, vai representar aí o mandado de busca e apreensão ao juiz, né, fruto de uma investigação e calcado em fundadas suspeitas, né? Então, esta questão ela está sendo trabalhada, né? E a gente já tem aí especialistas cuidando desta questão. Eu mesmo aí acabei organizando um livro, né? Polícia Preventiva, Abordagem Policial, Busca pelo Sol, pela editora Dialética, convidando outros 15 autores aí, e nós tratamos dessa questão com muita tranquilidade, né? Então, os policiais militares, né, aqueles policiais que fazem a polícia preventiva, vão ter hoje uma obra, né, que vai servir aí de fundamentação aí para continuar agindo preventivamente, né? E estamos certos aí que isto vai acabar desfazendo este equívoco, né, que acabou ocorrendo aí no Brasil. Quanto deu de fato? Uma coisa que me perguntam sempre no podcast: quando um caso de um policial vai parar na Justiça Militar, qual o caminho que ele percorre até chegar na Justiça Militar? Vamos lá. Bem, na verdade, como alguém pode ser processado no Brasil, né? Na verdade, alguém só pode ser processado no Brasil se efetivamente contra ele existir uma denúncia, né? Então, existe um órgão constitucionalmente definido, que é o Ministério Público. A ele é incumbido, então, oferecer a denúncia. E o Ministério Público só vai oferecer a denúncia quando a polícia, né, ou prender um infrator na prática do crime, né, através do auto de prisão em flagrante delito, que vai ao Ministério Público, né, e aí ele tem condições de oferecer a denúncia, ou através de uma notícia crime, né, que enseja uma investigação, um inquérito policial, e esse inquérito policial, né, que pode ser um crime comum, um crime militar, enfim, ele vai chegar também ao Ministério Público, e o Ministério Público, com base, então, nesses elementos investigativos e também informativos que a polícia realizou, ele tem condições de oferecer uma denúncia. Uma vez que a pessoa seja denunciada, e o crime pode ser comum ou militar, né, ele vai ter, então, assegurado, né, o direito de constituir um advogado que vai defendê-lo, né, daquela acusação. Então, o Ministério Público vai dar início à ação penal acusando, né, o infrator ou o réu ali, o acusado, vai ter oportunidade de se defender e aí isso vai desenrolar, vai fazer aí transcorrer todos os atos do processo, onde vão ser ouvidas, né, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, haverá um interrogatório do réu, tá certo? Vão ser juntados exames, documentos, enfim, pelas partes, Ministério Público e Defesa, e finalmente chegamos ao julgamento. Então, no Brasil, ninguém, né, é processado sem o devido processo legal. Né? O devido processo legal está lá previsto na Constituição Federal, lá no artigo 5º,
né, o mais importante aí para o cidadão, direitos e garantias individuais, inciso 54 e 55 da Constituição Federal, né? Então ninguém será processado nem julgado, senão pela autoridade competente, né? E por meio aí de um processo, né, onde se garanta o contraditório e ampla defesa, né? Então esta é a garantia para todo brasileiro, né? Então para aquele que, né, quer conhecer como alguém é denunciado, como alguém é julgado, como alguém é condenado, você tem etapas, né? Essas etapas, normalmente, a denominação são etapas da persecução penal, né? Persecução penal na polícia, persecução penal em juízo. Ok, vai lá e pega esse na minha mesa. Vai lá e pega um cartão. Sim. Já falamos como o que acontece, as etapas, ser julgado. Assim, em termos de gerais, né? Da lei de abuso de autoridade, o que nós podemos... É uma lei pontual, né? Posso falar alguma coisinha, mas... Precisaria saber o número da lei exato, é a 13.869/19. Precisava confirmar esse número, consegue confirmar no celular? Qual o nome? É 13.869/19. Tem o uso do cão, né? O uso do cão também, abordagem. Né? Eu tô sem óculos. Quer digitar aqui no Google? Por favor. Eu não enxergo sem óculos. Então, mas aqui tem 10 números, mas não fala o que é, né? É 13.869/19. 869/19. Isso, é só clicar nela para ver se... Memória boa. Não, sobre o crime de abuso de autoridade, né? O crime de abuso de autoridade, ele atualmente, né, ele é disciplinado pela lei 13.869/19, né? E anteriormente, né, o crime de abuso de autoridade era disciplinado pela lei 4898 de 65, é uma lei que, né, vigorou durante mais de 40 anos. E agora ela foi modernizada, ela foi enxugada, né? As modalidades, né, de crimes de abuso de autoridade são destinadas exatamente, como a própria lei diz, ao servidor público, né, de qualquer poder, aí, do poder executivo, legislativo, judiciário, né, seja ele aí, de grande escalão ou do pequeno escalão. Né? Toda vez, então, que houver o abuso, o que é o abuso? Né? É aquela conduta que extrapola as suas atribuições. Né? Então, a lei de abuso de autoridade ela vai particularizar, né, em dezenas de artigos as condutas que caracterizam hoje, né, os crimes de abuso de autoridade. Então, são vários crimes. Né? A lei anterior, que era a 4898, né, de 65, ela era uma lei muito genérica, né? Então, muito porosa, como se costuma dizer. Então, quase tudo poderia ser um abuso de autoridade quando praticado pelo servidor. É lógico que a polícia é aquela que tem maior incidência, né? Pelo menos teoricamente, na lei de abuso de autoridade, né? Porque a polícia tem que agir, né? Tem que enfrentar o perigo, tem que abordar, tem que fazer busca pessoais, né? Tem que prender. Então, normalmente, né, o policial ele fica mais vulnerável, né, a ter aí a sua conduta tida como abuso de autoridade. Né? E hoje nós sabemos aí que a prisão de qualquer infrator, né,
já vai levar, no máximo no dia seguinte, a uma audiência de custódia, né? Então, se houve um abuso ali na prisão, né, a não identificação dos policiais que prenderam, né, ou se o infrator foi obrigado a praticar determinadas condutas, né, ou foi submetido a vexação, né, a humilhação, então isso pode caracterizar o abuso de autoridade, né, e aí eu estou dando alguns exemplos, e o próprio infrator aí, também vítima de abuso de autoridade, ele vai revelar isso para o juiz na audiência de custódia, né? Mas é uma lei boa, esta lei de abuso de autoridade, porque se tinha uma ideia antes da edição dessa lei que ia inviabilizar aí a atuação da polícia, etc. Mas não, essa lei veio, né, já está extremamente integrada aí, no nosso ordenamento jurídico. A polícia, né, trabalha normalmente, até porque isso veio a demonstrar que a polícia trabalha em conformidade, né, com base na lei, não contra a lei, né. É lógico que há casos pontuais, né, e esses casos pontuais podem ser objetos aí, de delito de abuso de autoridade, né? E seja que funcionário for do legislativo, executivo ou do próprio legislativo, será objeto de persecução penal, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público. Então, nós não temos a possibilidade de alguém não ser alcançado aí pela lei de abuso de autoridade quando efetivamente extrapolar aí, né, as suas atribuições, né, e visar aí prejudicar, né, satisfazer algum interesse pessoal, né, não permitido pela lei. Ok, não desktop não, segurei, deixa assim. Doutor, me perguntam muito, nossa, no podcast, como é que é uma audiência de custódia? O pessoal fica falando, comentando, dá uma... Olha, a audiência de custódia, né, ela foi adotada no Brasil, né, a partir de 2015, né, e hoje ela ocorre em todo o território nacional, né. Hoje você tem o Conselho Nacional de Justiça, que controla, acompanha os atos por parte do juiz, né. Então, assim que houver a prisão de um infrator, né, ele vai ter direito, no dia seguinte, mais tardar, a uma audiência de custódia, quando então ele vai ser colocado, né, presencialmente ou via remota, né, perante o juiz, né, com a presença do Ministério Público, do defensor, e o juiz vai aferir, né, se aquela prisão ocorreu dentro da lei, né, se foi garantido os direitos constitucionais, os direitos processuais, por exemplo, né, se você teve o direito de ficar em silêncio, se você teve o direito de se comunicar com a sua família, com uma pessoa indicada, um amigo, ou então com o seu advogado, né? Esses são direitos constitucionais. O juiz vai aferir isso, né? Também vai aferir se aquela prisão ocorreu dentro da normalidade, né? O que fugiria a isto, né? O sujeito, ao ser preso, ser agredido, sofrer uma violência. Então ele vai perguntar para o preso ali, para o custodiado, né? Esse é o nome correto, se aquela prisão se deu de forma normal ou se houve alguma violência, alguma tortura e tal. Uma vez detectado, né, ou a privação de direitos legais ou constitucionais ou o abuso propriamente dito, a violência, o juiz já vai determinar a apuração de responsabilidade de quem praticou esses fatos, né? Evidentemente, deverá relaxar até a prisão, se for o caso, né? Mas sempre com a presença do Ministério Público e da Defesa, que vão requerer ali e vão discutir essa questão, se ela é presente ou não é presente, né? A audiência de custódia foi uma boa prática no Brasil, né? Porque ela garante direitos, né? Ela garante direitos àquele que foi preso.
só isso, né? Agora, evidentemente que ela tem se processado aí, né, como eu falei, em todo o território nacional, e o norte, né, para o juiz atuar, são aqueles parâmetros estabelecidos pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, né? No âmbito da Justiça Militar, nós temos audiência de custódia, né, desde a mesma data, que se realiza tranquilamente, sem alteração nenhuma, e eu posso dizer até que este é um instrumento que garante ao militar, quando sofrer uma prisão, né, que ele vai ter um juiz analisando se aquela prisão ocorreu de maneira normal, se foram garantidos os direitos, etc. Então isso é muito positivo, né? É uma prática aí que deu certo no Brasil. Boa. Uma outra situação que me perguntam muito, a detenção de um menor de idade. Né? Pode algemar, não pode, tem que levar na viatura, os procedimentos para... A questão do uso de algemas, ela tem que ser justificada, né? Na verdade, as questões do menor infrator, né, elas são disciplinadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Aquele que não tenha 18 anos e venha praticar uma infração, ele é tido, né, segundo a nossa Constituição, como inimputável, né? E se praticou uma infração penal, ele vai responder na proporção e na medida prevista pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Evidentemente que há toda uma preocupação, né, do Estado de proteger aí aquele que seja um inimputável, né? Mas também nós temos aí a prática de delitos, aí, inclusive com violência, né, praticado por infratores menores de idade, né? A polícia se defronta com isso, né, quase diuturnamente, e ela tem que dar o devido encaminhamento de acordo com a lei, né? Então, veja, o menor não vai ser preso, ele vai ser apreendido, como diz a lei, né? Haverá um registro, isso, junto ao juizado aí competente, que é o da criança e do adolescente, né? E vai dar o devido encaminhamento aí, se for o caso, a internação, né, lá numa casa, na Fundação Casa, né, ou um outro nome congênere aí, né? E eu entendo que, né, esse é o difícil papel da polícia, né, se defrontar com diversos autores de crime, né? E dentre esses autores de crime, inclusive também a delinquência juvenil. Agora, a delinquência, o menor, também é muito utilizado por um infrator maior de idade, até uma estratégia, né? De toda forma, veja, a nossa polícia tem aí combatido com muita eficiência, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, essa questão ela é conduzida aí com muita adequação, né? Pelo menos é aquilo que eu percebo aí. O uso dos cães. O uso dos cães. Dos cães. Olha, o policiamento ostensivo, né, ele tem que realizar aí todas as atividades discricionárias, portanto, permitidas pela lei, para evitar o crime, né? Então, esse é o papel da polícia preventiva. Dentre esses procedimentos, você vai ter o quê? A visualização, né? O contato dos policiais com aquela pessoa que tem uma atitude, um comportamento anormal, suspeito, né? Eventualmente você vai ter a necessidade de realizar buscas pessoais, e dentro dos instrumentos aí que a polícia preventiva utiliza, você tem a utilização de cães, né? Então o cão é o melhor amigo do homem, né? Ele vai ser um companheiro importante aí, também e principalmente nas atividades policiais, porque ele com o seu faro, né,
eficiente, ele alcança até quilômetros aí, quando adestrado, né, para identificar um tipo de substância entorpecente, por exemplo, né, armas, celulares, enfim. Então, o emprego do cão é uma atividade extremamente legal, né, dentro das atribuições da polícia preventiva, né? E nós vemos também a própria polícia judiciária também utilizar cães, né? Os cães são usados em portos e aeroportos, né? Na abordagem de locais difíceis, né? Sem contar que o cão também é empregado pelo Corpo de Bombeiros, com altíssima eficiência, inclusive para localizar pessoas desaparecidas ou soterradas ou em situação que precisem de socorro. Então, nós podemos afirmar, e já fizemos isso em palestras, em documentários e até mesmo em artigos, né, e livros, né, o mais recente aí da Polícia Preventiva, né, pela editora Dialética, sustentando aí com tranquilidade o emprego regular do cão nas atividades policiais.